Fala pessoal, muito boa tarde. Começando mais um Fora Chatos podcast. E eu quero já pedir para vocês, antes de eu começar a apresentar o convidado, se inscreve no canal e compartilha com o máximo de pessoas que vocês puderem. Porque aqui a gente vai falar da Forja. A gente conta a história de pessoas que passaram por um processo de transformação, que passaram por uma jornada e transformaram a vida delas e tornaram as pessoas melhores. Então, como a gente vai compartilhar isso? Você compartilhando aí. Então, se inscreve, compartilha. E hoje estou com um convidado aqui, que é mais do que um convidado. Ele é um amigo meu, né? Ele é uma pessoa que eu conheci no mundo do varejo. Quem me conhece aí nas redes sabe quanto eu compartilho essa questão de quanto tempo eu fiquei na minha carreira com varejo. E no meio dessa trajetória, nós nos conhecemos, nós temos, inclusive, tempos muito parecidos, mas histórias diferentes dentro do varejo, mas valores muito conectados. E é por causa disso que eu trouxe ele aqui, porque ele pensa muito como eu em relação à liderança, em como cuidar de gente numa jornada. E nós vamos falar um pouco desse tempo que ele tem aqui já de carreira, né, de empresa, e como é que ele consegue ressignificar com tanto tempo estando no mesmo lugar. Esse convidado que eu trago para vocês é o Diogo Paiva. Diogão, meu amigo, prazer receber você aqui nesse Forjados Podcast. Já tentamos algumas vezes, a agenda é turbulenta do homem aqui, mas a gente conseguiu estar junto porque eu estava bem ansioso de trazer ele aqui, porque, enfim, a gente tem uma história muito bacana que ele vai falar um pouco também, mas trazer também essa coisa da liderança, que é algo que eu falo muito, Diogão. Você sabe disso. E a gente sempre se identificou muito por isso, né? Sempre muito por isso. Mas antes de começar, eu quero te fazer uma pergunta, cara. E você parece comigo, assim, nessa questão até do casamento, né? Nós temos... eu estou há 20 anos com a minha esposa, né? De relacionamento. E o Diogo também está fazendo 20 anos. Como é estar 20 anos, porque eu não sou contrário na estatística, né, cara? Nos dias de hoje. Como é estar 20 anos com a mesma pessoa? Cara, primeiramente, boa tarde, bom dia, boa noite, né? Muito feliz de estar aqui com você. Pô, foi muito legal. Eu brinquei com você quando você me chamou a primeira vez. Pô, tô me chamando um monte de gente, eu tava muito feliz disso, cara. Já que é verdade, né? Reclamou, pô, caramba. E muito legal estar aqui, trabalho com a Ninguém muito. Acho que o podcast eu me acompanhando também está sendo muito legal. E, cara, acho que faz jus ao nome do podcast. Tem que forjar, tem que se forjando, porque cada descoberta você tem que se adaptar. E eu acho que é um ponto que é legal, porque eu não sei você com a Jo, mas eu com a Adri, a gente efetivamente casou e foi morar junto. A gente nunca tinha morado junto, né? Em vez do modelo tradicional, conservador, né? E, cara, na verdade, quando você mora junto, você entende com o que você tá, né? E ali já casado em matrimônio, aí você começa a entender que aquilo que você achava que a pessoa ia levar, ela não releva, e ela também, e aí você não é fácil, vai ter momentos que você vai pensar assim, que não vai dar, mas acho que no fim do dia é meio clichêzão, né? Mas é saber relevar, é saber ceder, é saber entender até onde cada um pode chegar e é isso. Acho que a gente tem um lema nosso aí que a gente se escolhe todo dia. Eu lembro vocês falando isso, falar com ela, acaba muitos dos problemas que você tem. Então, acho que é um pouquinho disso, não tem um segredo que não seja ser da parte dele. Eu também falo muito isso assim pra quem me pergunta, porque a gente vê, infelizmente, né, e alguns dias de hoje, assim, muita gente, os relacionamentos estão equilibrados, né? Não há muito raço, né? Então, a primeira dificuldade, como você falou, né, às vezes, é se forjar. Às vezes a pessoa não quer passar por essa forja, né? Ela quer ter só aquela parte romântica, né, na relação. Muitas vezes se frustra. E aí vai se frustrando, e aí a frustração vai levando à decepção, e aí a decepção vai levando muitas vezes a não fazer mais sentido com aquela pessoa. Eu tenho muitos amigos assim, próximos que ao longo, principalmente da pandemia para cá, se separaram, porque é muito isso que você falou, né? Vocês já foram morar juntos. E ao longo da nossa vida, né? Geralmente, até nos dias de hoje, assim, o homem e a mulher geralmente trabalham hoje, né? E não precisavam estar sempre presentes ali, né? Um tá trabalhando, chega à noite, não se com contato, dá uma relação de uma pseudo-ideia de que funcionava bem. Mas quando surgiu a pandemia, teve que ficar em casa, aí a realidade apareceu com mais força, e aí com certeza aconteceram muitas separações. Por quê? Porque há aquela falta da conexão, né?
Isso é uma coisa que eu também falo bastante, assim, as leis de tá? Já que a gente tocou nesse ponto, né? Quando você escolhe com alguém, você precisa estar disposto também a passar pelos processos que esse propósito que os dois decidiram ficar juntos escolher passar. Então, assim, vão ter dificuldades, vão ter obstáculos, não é fácil, a gente. Vocês saberem, né? Não é fácil o relacionamento. Porque são pessoas com histórias diferentes, culturas diferentes. Mas quando os dois se escolhem, eles estão tomando uma decisão, uma escolha. Né? Você escolhe aquele escolhido, não vai começar essa galeca. É uma escolha. E aí você tem que estar disposto a passar por todo o processo. Né? Mas falando sobre isso, né? Até trazendo um pouco desse ponto também de relacionamento, você, enfim, a gente se conheceu no GPA, né? Para quem não sabe, né? No Grupo Ungasub. E lá a gente passou por poucas e boas. E você tá lá. Eu saí, né? Tem quase 2 anos. E você tá lá. E aí a gente já conversou algumas vezes, até tava conversando, né? Como é, cara, se reinventar tanto tempo na mulher do lugar? Por que eu estou te perguntando isso? Porque eu passei também por isso ao longo da minha trajetória lá. E agora eu saí, eu também estou no processo de reinvenção, mas quando você está muito tempo, é mais difícil. É aquela coisa que a gente brinca fazendo uma visão de futebol, né? Quando o time está ganhando todos os títulos possíveis, né? O Bernardinho falando muito isso no vôlei, quando ele estava no ápice, ele falava, cara, como é que eu consegui manter o time com aquele tesão, com aquela motivação de querer continuar ganhando? Porque ele fala, cara, eu já ganhei medalha de ouro, eu já ganhei mundial, eu já ganhei liga, não sei o que, eu já ganhei, cara, e agora? Como é que você mantém aquela frequência? Então, assim, trazendo para nossa realidade, né? Como é que você consegue manter a energia com 20 anos no mesmo lugar, vivendo muitas vezes até os mesmos problemas e se manter com a energia para tocar e liderar pessoas ali naquele processo? E eu acho que assim, cara, 2 pontos que ajudam a envelopar um pouco da sua pergunta. O primeiro, é mais uma história que eu tenho. Quando eu estava fazendo minha pós-graduação, estava no curso de Pera de Swatch, não? Treinos móveis dos olhos. E tem uma professora muito boa, chamada Elina Acevedo. E ela estava falando um pouquinho como é que você põe no currículo, como é que você modela a sua história. E eu sempre tive um estigma que foi... sempre fui ligar. Comecei como office boy, tô numa posição de liderança. Naquele meio tempo, eu falei, cara, o quanto que era bom, quanto que era necessário. Veja, quanto que é pejorativo, ou quanto que é ruim num currículo apresentar que eu só fui colaborador de uma empresa. Ela falou, você trabalha? Eu falei, no Pão de Açúcar. Ela falou, deixa eu te falar, o Pão de Açúcar já foi da vida, de dono, se profissionalizou, casou, né? E aí já por agora está passando por mais. Passando por várias transformações. Tem 5 empresas. Você só não percebeu. E na verdade isso só mostra o quanto você tem capacidade de se adaptar. Tem muita gente que não consegue passar por uma mudança de mesa. No andar você está mudando para modelos de gestão diferentes. Então, isso foi uma mensagem, talvez que eu perguntei com um propósito, mas me serviu de um tamanha importância para construir na minha jornada, porque você vai entender isso, cara. Na verdade, eu vou falar um pouco sobre isso, né? Você tem que saber que você é um cara, você tem que ser o primeiro admirador de você mesmo. E você não pode ser o cara que vai te o autossabotagem, né? Famoso autossabotagem, você tem que ser o cara. Você tem que saber todas os louros que você colhe, porque isso vai dar força para você começar a construir seu caminho. E com isso, aí eu falo muito nisso, eu ganhei um monte que me pede um apoio, que me pede uma mentoria. Eu acho que a gente tem que ter sempre claro onde a gente quer chegar, independente do tempo que vai levar. E quando você sabe onde você quer chegar, tudo fica mais fácil, porque você vê um horizonte para daqui 5 anos, daqui 10 anos, você escolhe o horizonte que você quer, também no desafio, e com ar você vai querer que seja chegar. Mas aí você vai trazer para próximo de você vai fazer umas microetapas. E isso ajuda você a todo momento, em diversos momentos da jornada, inserir o então. Então, dentro do LIVJA, por exemplo, eu encontrei uma área, que era uma área internacional, que me fez ter contato com outras empresas do Brasil, me fez ter contato de exercitar as línguas que eu estudei, que eu
10 anos. Então, assim, Você global, você vai construindo, né? Você vai fazer coisas novas dentro do mesmo ambiente. né? Você vai buscando, né? Se você também fica lá esperando, eu cansei de ver isso lá, assim, aí 20 anos de empresa, cansei de ver gente que fica lá encostado na cadeira, esperando que a empresa decida a carreira por essa. Isso, cara, já passou do tempo. Então, acho que o grande segredo, efetivamente, é você saber onde você quer chegar. E não tem problema você remodelar o seu objetivo. E aí você vai ter colaborador, o cara vai dar um pouco mais avançada, porque ele ainda não conseguiu chegar à posição gerencial, né? E um dos bate-papos que eu tive com ele, eu falei, cara, aí onde você quer chegar? Ele falou, não, você vai ser gerente? Ele não, senão eu você responder agora. Só um par semana que vem, você tem que se adaptar. Respondendo aí no impulso de dar uma conversa, né, para falar, não vou falar que eu não quero. E aí eu dei o brief para ele. Então, agora eu quero só, antes de você já começar a pessoa, eu quero te dar um pouco de contexto. Você responder que sim, eu quero que você tenha certeza de a sua resposta de agora. Você essa é uma resposta que você está dando porque você há 10, 15 anos atrás fez um compromisso que você seria gerente. E lembra, cara, hoje você tem uma família limpa, hoje você construiu um patrimônio muito legal, hoje você tem uma vida que você apoia muita gente, você não deve nada para aquele cara que você já seu promessa. Então, você pode fazer um novo acordo com vocês estão atrás, e isso ajuda, porque cara, quando você fala com você assistente, todo mundo está começando, você quer que é seu diretor comercial. Legal, a gente sabe que isso é quero ser. Mas ele quer seguir aquela linhagem, né, Diogo? Existiu uma trilha, e eu tenho que ir com essa trilha. A questão é parecer que eu sou um preguiçoso largado. Só que, cara, eu falo das microetapas. Talvez para ser um diretor, você não sabe exatamente o que são as dores de um diretor exato, né? Você vê, a ponte do esperto lá, você vê os louros, você vê o cara que está dentro das ordens, né, que está liderando o time, mas não sabe aquelas dores que o cara tem de decisões duras que ele tem que tomar. Aí, passa atrás de ser gerente, você ainda está um pouco longe. O passo mais próximo que você tem é ser um gestor, um integrador. Beleza, é só uma microetapa. O comprador você está vivenciando, você começa. E aí você vai. E acho que é ponto da geração que eu tenho percebido, sem querer generalizar, o pessoal está chegando querendo ser CEO. E não quer pagar preço nenhum, quer ser CEO. Aí você aperta um pouco o ritmo, que é o que você vai precisar fazer para começar a crescer. Você já não, isso não, chegar lá, não é que você tá aqui, você salta pra lá. Isso aqui é o que eu posto, pra você sair no DNP. Então, eu passei por muitas coisas, né, mais difíceis, fala do casamento, é um pouco assim, teve momentos que você fala, cara, não dá. Tem hora que você fala, cara, eu tô voando. E acho que o segredo é, tô voando, calma, baixa a crista. Tô lá embaixo, calma, meu amigo. Não se larga, você consegue, ele volta na frase que aí ele falou para mim, cara, você está muito melhor do que você está pensando. Então é isso que você tem que estar, acho que isso é que legal, e é legal que você falou umas coisas assim que eu fiquei pensando e também fazendo uma reflexão da minha também, da minha carreira. Clareza, né? Quando você falou, isso é fundamental, né? Porque, olha o que você falou, né? Você foi passando em microetapas. E durante essas etapas, você também foi mudando a sua jornada. Porque talvez você chegou ali na empresa com uma missão de, cara, eu quero ser, sei lá, quero ser o melhor office boy da estrutura aqui do comercial. Só que aí você vai crescendo e vai passando a ter consciência. Há 20 anos atrás, você tinha uma mentalidade de menino que estava começando e tal. Agora não, você tem outra mentalidade. Então, essa mudança também acontece no processo. Por isso que a clareza, eu acho que ela é importante, ela é essencial. Mas a clareza, como eu posso dizer, ela tem etapas também. E às vezes o que eu estou vendo agora, estou vendo aqui, eu tenho clareza do que eu quero. Só que como, sei lá, daqui 2, 3 anos, talvez essa clareza fique, ela fique mais cristalina. Talvez eu não estava enxergando algumas coisas, aí é a hora que você acaba mudando. E aí tem essa questão que você falou também, que eu achei muito legal, que eu quero depois que você fale um pouco mais, que é essa questão do ambiente. Quanto o ambiente também modela um pouco dessa jornada. Por quê? Você falou, mudei de áreas, eu me movimentei, a empresa foi mudando e eu mudei junto com ela. Só que
eu acho que tem muita gente que acaba não conseguindo, profissional dentro da mundo corporativo, que acaba não conseguindo acompanhar essas mudanças que acontecem na empresa. E a empresa, né, gente? A empresa, e até quem empreende também, tem a sua própria empresa, ela vai passando por metamorfose, né? A gente está aqui, por exemplo, no estúdio agora que a gente está num espaço maior. Ele era de um outro estúdio, que era menor. Ou seja, ele metamorfose dentro do negócio. E aí, às vezes, as pessoas não entendem as mudanças. E acabam ficando, como você falou, sentado na cadeira e deixando passar aquele trem, aquele avião, e aí não entende um pouco isso. Como é que você acha que as pessoas podem, e se você pudesse assim até orientar mesmo assim, como é que as pessoas podem se adaptar melhor aos ambientes? Porque nem de qualquer lugar que você tenha, né? O ambiente, ele vai se transformando, ele não fica sempre fixo, né? Como a gente viu no começo de relacionamento. Eu não sou mais o mesmo Jefferson de 20 anos atrás com a minha esposa, e nem ela. Ou seja, o nosso ambiente, quando ela tem 2 filhas, como é que se adapta? Porque às vezes é esse o grande problema, né? As mudanças acontecem no ambiente e você não está preparado para aquilo, e aí muitas vezes você acaba desistindo ou saindo daquele lugar que você está. Eu acho Como lidar com isso, né? que tem dois modelos, dois momentos de fase de carreira que tem. E eles têm facilidades e dificuldades nos extremos, e isso acho que faz como você tem que moldar. Então, mas quando você está em começo de carreira, acontece muito também, por exemplo, não tem tanta clareza das coisas, é importante você ter aqui, ter um leitor, ter um colega que você entende já, assim, enxerga com mais clareza, começar a perceber onde que você está. Só que a fase que você está no começo é uma fase que você consegue mais oportunidades de forma mais fácil. Sim. Não tá legal aqui, cara, no mercado você não vai ter que fazer grandes renúncias financeiras. Você está mais disposto, Você tá com mais energia, é mais fácil de aprender, a troca, esse trade-off financeiro vai para... Talvez eu vou falar um pouquinho mais só sobre isso, mas você faz tudo de forma mais fácil. Então você tem que estar mais entendendo, cara, qual o ambiente que eu quero estar. É uma escolha. E, deve ter o seu objetivo. Reapeitar esse ambiente, beleza. Então, entenda que você vai pagar um pequeno preço agora, leidiando coisas maiores para frente. Quando você começa a ter uma jornada já mais estruturada, começa a crescer, começa a ficar um pouco melhor, na questão do trade-off de lugar já fica um pouco mais difícil. Você já não... Sua movimentação, você já contou um pouco do público que já acompanha, não foi uma movimentação fácil, mas você escolheu, você pagou o preço e agora está colhendo o fruto da outra parte que você estava pleiteando. Mas aí eu achei um fator que se você está numa posição de liderança, você faz o ambiente. E esse, para mim, é o ponto-chave. E, de novo, ninguém é perfeito, né? Acho que está sempre em constante processo. Já teve momentos, cara, que você percebe claramente quando você se deixa afetar pelo ambiente. Sim, tem o seu momento de construção, cara, o time inteiro já sentiu. Depois você não consegue levar o time. Nós dois temos uma característica muito parecidas, né? A gente uma liderança que extravasava a nossa liderança de organogramas. Então, a gente vai estar bem, não é só o nosso time que sente. Então, a gente passou junto pelo penúltimo turnaround lá no GTA, a gente sabe que muita gente saindo, tudo enxugando, porque a gente entregou uma das bandeiras, né? Exato. E eu acho que nós dois, mas muitos outros, mas falando aqui, nós tivemos um papel muito importante para não deixar a bandeira do é muito risco de comercial, mas normalmente podia estar refém. E exatamente. Podia se aceitar aquele ambiente hostil e todo turnaround tem um desgaste. Lá que não é fácil. E aí a figura da liderança, sem dúvida, ela é fundamental. Isso é um assim que as conversas, claro que você tem que ter que usar internal. Ou seja, isso é um ponto importante. Ela sentindo incômodo, tá vendo que tá desalinhado para onde você quer chegar, fala com seu líder. Mas cara, fala. Só que eu pegar você fazer o cara ter ciência para você ter clareza de que isso é uma realidade, de que ele tá ciente e que ele não quer fazer nada com isso. E esse é um problema da sociedade, tá? Eu falo muito bom, tem visto muito isso. As pessoas, elas não falam
e elas criam uma realidade na cabeça das coisas que ela está fazendo, aquilo vira uma verdade, mesmo depois, quando você esclarece, a verdade já não, a minha verdade é maior. Não, você está falando da pessoa, a pessoa pode ter nada a ver com aquilo. Exatamente. A pessoa me respondeu porque ela não gosta mais de mim, não sei o que, ela fica alimentando isso por 3 semanas. Aí eu falo, você encontrar a pessoa que você não sabe, a pessoa não conseguia ver, trocou de mensagem, só tá sendo sincero. Não, tá falando dizer só por falar. Porque, cara, da sua tá ligado. Fala, problema, né? Falta de comunicação. Então, assim, não é a questão do convite, né? Assim, pô, cara, tá chamando ele lá comigo. Eu só falo, acho que ele não participa. Exatamente. Só que ele fica com aquilo ali, né? Tipo, e isso acontece muito, né? Muito. E principalmente quando você lidera a pessoa. Exato. E você fala sobre ele. Então, assim, esse momento que a gente tava vivendo, a gente tava pro time trazendo energia. Aí nos bastidores eu tava falando com o nosso novo chefe. E falou, cara, meu momento era um momento de subida. Aí, eu tô aqui com um dilema emocional, racional, que é, beleza, tá enxugando, e é o momento de dar uma segurada. O emocional, eu falei, cara, meu momento. Exatamente. E a minha gestão aqui, pessoal? Exato. E fui construindo, mas sempre não é um compromisso com o cavalo, mas conta comigo, eu te jogando na real, porque você saber como a gente vai construir os próximos passos, mas no que tem tchau ti, comigo, eu vou deixar pra estar aqui no chão, né? Fizemos uma virada sensacional aí nos últimos 2, 3 anos. Mas é interessante esse ponto aí, porque assim, ó, no meio de uma jornada, né, como você, cara, 20 anos, 21. 22 anos na empresa. E aí é o que a sua professora falou, né? Você passou por várias empresas, eu também. Tem 40, são mais deles trabalhando lá, para mim não trabalhando. Exatamente. Nossa, já passou da metadinha. E no meio dessa jornada, várias empresas e vários ambientes estão se formando. E mais do que isso, né? Necessidade de novos comportamentos, que é outra coisa difícil, porque imagina, você foi moldado numa cultura, né? Não sei falar com você, mas nossa, eu também vivi lá no Nepal. A gente foi moldado numa cultura. Aí, como você falou, né? Aí a empresa foi lá e foi adquirida. Uma outra cultura. Ou seja, outra cultura, outro comportamento. E no meio disso tudo você tem que se adaptar se você quer sobreviver no ambiente. E no meio disso tudo, e as dificuldades da empresa. Aí a empresa, quando a empresa está crescendo, né, gente? A gente prospera junto. A tendência é essa, né? Se as empresas crescem, né, você vai crescendo junto. A maior mantém que você sobe junto. Só que quando a empresa está colhendo, a tendência é que você acabe não colhendo junto com ela, mas você acaba tendo uma dificuldade na hora de subir a montanha. Porque, pessoal, já tá faltando equipamento aqui, gente, não dá para subir, vou ter que esperar um pouco. E no meio disso tudo, você tocou em pontos que eu queria conectar com uma parte do comportamental também de liderança que a gente está falando, que é esse equilíbrio emocional, né? Porque, imagina, no meio disso você também tem as suas ambições, só que aí você também está sendo acionado pela empresa para ser uma figura que motiva, que engaja, que direciona, que com energia. Só que dentro de você também tem questões de cara de amor, né? Tipo, eu tô aqui há muitos anos, eu venho empreitar e tal. Eu passei muito por isso também lá, né? E eu sempre tive uma preocupação, né? Eu acho que somente se identificar muito com a minha trilha de carreira. Sempre foi uma preocupação minha. Eu já falei aqui algumas vezes, né? Eu comecei lá como operador de caixa. E aí saí de lá como gerente geral, que chamava lá. Então foi uma jornada evolutiva para minha vida, né? Eu era da base, e consegui assumir uma posição que a gente chama de cargo executivo, né? De gerente, assim. E só teve uma jornada. E aí, no meio dessa jornada, você vai chegando num certo patamar que vai ficando mais difícil de avançar, né? E quando a empresa vai mudando muito, vai ter mais dificuldade, também vai ficando mais difícil aí. Como lidar, e aí a minha pergunta é essa, assim, como lidar com o equilíbrio emocional para dar algumas dificuldades que aparecem no meio do processo? Porque você falou desse monte aí, também nós falamos da parte de time, né? Muitas pessoas hoje querem lutar um posto, querem já estar lá no pódio, mas não quer se preparar, não quer treinar, não quer passar por dificuldade, porque tem dificuldade. Não chegar onde você quer. E aí, esse meio aí que é o processo, que é a jornada, é onde as pessoas acabam desanimando. E aí, por falta, muitas vezes, de equilíbrio emocional. Né? Como desenvolver isso? Né? Como exercitar? Porque o equilíbrio emocional é uma busca constante.
Porque a gente se irrita assim, nós precisamos de sangue barato, a gente se desgasta, a gente fica triste, né? A gente tem energia, tem, mas a gente também tem os momentos de baixa. E como é que equilibra isso, principalmente quando se lidera pessoas, né? Cara, eu acho que assim, é um cara muito reticente quanto à terapia, né? Eu não desacreditava, mas acho que eu sempre levei com a grande noção que eu me autoavalia. Só que, cara, chegou um ponto na minha vida, acho que essa fase foi uma fase complicada. A gente veio junto até essa fase, porque nós dois estávamos num momento de ascensão, com variações muito boas na empresa. De repente a empresa muda toda a liderança. Cara, agora tem que mostrar para todo mundo de novo. E eu tive um ponto no meio do caminho que foi legal. Entreguei tudo no que eu prometi que entregar. Apareceu uma nova oportunidade e a empresa queria falar comigo. Cara, é por isso que eu falo, a gente aprende um pouco com os erros, né? A gente fala que se você lê, você aprende um pouco. Se você escreve, você memoriza um pouco melhor, você não vai nunca mais esquecer aquilo, né? E teve uma fala, um dos momentos que, cara, eu extravasei. E extravasar, e cara, deu isso pra mim, por perder os dias. Foram 2 dias que eu fiquei mal. Mas foi 2 dias mal que eu não consegui esconder de todos à minha volta. Tipo assim, era evidente. Era evidente que eu não tava confortável. Sim. Cara, eu paguei um preço, voltinho, porque eu tive que trazer de voltinho pra mim. E uma empresa, a empresa era pra, poxa, a sensação de todos é que eu fiquei um ano. Olha, não foi 2 dias que eu realmente estava usando o que você falou, de um ano. Cara, vinha segurando, controlando, não falando com ninguém. Vulnerável. E é aquela coisa que a gente fala muito, eu tenho alguém em casa para conversar. E às vezes eu ainda não estava conseguindo encaixar conversas, que lá em casa ainda tem um ponto, né? A Adri é veterinária. Ela não entende o mundo corporativo, ela me ajuda, eu super excelente, só que era difícil falar. Ela costumava, agora ela é dona da clínica, mas quando ela trabalhava direto com a dona. Então, qualquer insatisfação dela, fala com a dona. Resolvia na hora. Saía. Quando eu falo, pô, tá assim, mas fala com o presidente. Não, fala com o presidente. Você fala que você não vai trabalhar. Isso troca, não é um remédio. Então, eu cedi, né? Fui fazer, que foi muito bom. Porque acho que tem um ponto de equilíbrio também, que você fala bastante, teve um dos episódios que você trouxe um pouco disso, que você tem que achar a forma que você recompensa ou equilibra tudo. E lá, você vai ter os momentos bons, vai ter os momentos ruins, mas tem que ter um lugar que é o lugar que você controla a intensidade do que você vai equilibrar. É na atividade física, é estando com a sua família, é estando conectado espiritualmente. E a terapia ela ajuda você a organizar um pouco dessas ideias. Então, acho que tem sim um ponto de você saber e entender como você vai equilibrar. Mas acho que o mais importante, eu reforço o que você falou, né? E saber onde você está querendo ir. E isso vai te dar o tamanho do peso que você vai ter que aguentar. E eu tenho na minha jornada aí, que fui desenvolvendo, né? Que é uma metodologia, mas não exatamente é isso. Em 5 coisas que eu avalio. Qualquer proposta, qualquer momento, qualquer coisa que eu tô seguindo, é assim que é o mesmo peso. E eu vou explicar um pouquinho quando que esses pesos mudam. Eu vou falar aqui numa ordem aleatória, todas têm o mesmo peso, tá? Então, tudo certo, né? Então, e não faz sentido você não conseguir equilibrar as coisas. Ele faz parte do processo. Tem perspectiva de carreira, né? E aí, eu acho que para nós que temos muito dessa ideia de seguir em jornada de crescimento, isso é importante. Ambiente de trabalho, saúde e família. E aí, acho que saúde você vai ligar lá sobre saúde mental, saúde no gordo dos pontos. E acho que família aqui eu faço uma evolução em saúde aí também do lado espiritual. E o que acontece? Cada momento da nossa vida a gente está com 1 ou 2 dessas alavancas, mas a gente sempre vai estar voltado a atender porque a gente não tem. Então, quando você está começando uma carreira, você vai ser facilmente seduzido por uma coisa financeira.
Até a hora que você chegar a ganhar alguma coisa que é maior do que você tem, você descobrir que aquilo é o suficiente para a balança. Aí você começa a entender que eu trouxe para trabalhar comigo, ele ganhava acho que R$2.000, R$3.000, uma coisa assim, um tempo atrás. E acho que pô, chefe, eu tô com uma proposta para ser gerente da loja de calçado do meu tio. Ganhava 12, ia ganhar 4. Eu falei, cara, sim, abri a proposta, não é nem com o nome com o meu pé, mas não é por isso que você tem que ficar aqui. Mas eu vou te falar uma coisa, você vai trocar aqui, vai ganhar o louco. E isso é para julgar. Isso é financeiro. 2000, o cara precisa para resolver vários problemas. Primeiro, com o nosso comunismo, nunca julgo. Isso é julgo. Você não sabe como é que está para o cara da vida. Agora, se o seu ponto é carreira, depois você virar gerente da loja, o próximo passo lá na frente. Você vai esperar ele abrir uma outra loja, você virar um supervisor. Aqui você tem um, vai. A gente falou do processo, mas ele tem um pouco mais de 10, sabe? Ou o técnico que você tem a chegar. E foi também, tá no momento, mas você vê como a clareza, desculpa meu filho, mas você vê como a clareza interfere, porque a clareza que você tem de falar, cara, você não vai para nenhum lugar ali, o cara é o dono do seu estilo. Só que o cara não tá com essa clareza. Quando seu pai falava alguma coisa, sua mãe falava alguma coisa, você fala, cara, ele não sabe, eu vinha na experiência dele. Exato. Deve ser doido eu falar com meus filhos, tudo passou esse cara, hein? E é isso, esse menino ele ia ter de entender que ia dar 2 anos, ele está totalmente frustrado. Não, tá, mas estou falando da baixa. Chance de frustrar e descobrir que não é só de usar. E aí você talvez vai conversar, tem dinheiro, tem a carreira exponencial, aí fica no meio super tóxico. Né? Que naturalmente já vai decidir, vai começar a afetar a sua saúde. Eu trabalhei com a empresa grande. Você pode estar numa mesma empresa e ter um mix do indústria. Exatamente. Você vai ter aquela área que parece estar numa família, vai ter aquela área que você não vai nem falar bom dia, você acha que é um consultório, você vai lá. Então, e eu acho que tem um pouco disso, e aí entra o lado saúde, família, até quanto trabalho, aqui que você trabalha. Eu falo do objetivo claro, um objetivo 360, estar num lugar legal. Eu acho que tem acho que é o Bruno Perini que fala sobre liberdade financeira. Liberdade financeira é que começar ganhando dinheiro para construir um patrimônio, para ter um patrimônio e eu posso para trabalhar porque ele é autossustentável. Mas que adianta ter patrimônio se eu não tenho saúde para usufruir? E que adianta ter saúde se eu não tenho tempo para usufruir? Que adianta ter saúde e tempo se eu não tenho um plano? Assim, você tem tudo para encaixar. E acho que desses momentos. Então, já tive um momento que eu trabalhei numa das áreas que eu não tinha vida. Eu estava aqui hoje conversando com você, eu chegaria mensagem hoje, já falei, nós vamos para Aracaju. Mas nós vamos para Aracaju, cara. Como você organiza uma gestão, família com criança, se amanhã você está... Cada dia você poderia estar em um lugar. Academia, então esquece. Mas se monta rotina. Vai perdendo até o teu juízo, né, cara? Como assim? Eu vou ter que sair daqui de São Paulo, ir para outro estado, sem planejamento, e é isso. Então, aí você começa a valorizar quando você está num ambiente. Ali, quando eu for uma área que onde eu mais cresci, mais recebi minha civilidade de trabalho, aquela coisa que ficou em xeque. Com uma razão do cara, peraí, você tá viver para trabalhar, trabalhando para viver, né? Você vê como vai invadir. É a roda da vida, né? As áreas que você vai deixando menos energia, as áreas que você mais afetadas. Aí você começa a tomar suas decisões focado nisso. Então, eu já cansei de ver gente que você vai pensar que ganhar menos para cá. Você vai descobrir, o cara tá querendo lá num lugar perto de casa, para estar com a família dele, para estar só. Milhão de tanta coisa, cara, 2 meses a mais sério, cara, 2 mil que ele precisa para pagar, precisa só para casa, cidade mesmo. São momentos. Exato. E eu acho que você tem. E aí, a experiência traz a gente para tentar sempre saber o quanto isso está sendo um viés inconsciente, o quanto isso também é uma coisa necessária. E aí a gente tenta, com líderes, também ajudar a dar essa visibilidade. Que às vezes você pega muita gente, segue exatamente. E é muito legal. Estou adorando, porque equilíbrio emocional, que ele está falando, né? Muitas vezes exige esse tipo de decisão. De você talvez ter a percepção que você tem que desacelerar algo que você fala, não, você desacelerar, o problema deve não é isso.
Talvez para você buscar esse equilíbrio, Escolhas são menos. exatamente, você vai ter que fazer uma escolha que naquele momento é difícil. E é super interessante. Eu ainda nem tinha falado isso aqui, mas eu senti te falar. Quando eu fui explicado, né, na empresa que eu trabalhava, no GPA. E aí a minha primeira reflexão, quando eu saí, depois de 20 anos, foi exatamente essa reflexão de carreira. E foi muito legal, porque eu fiz uma reflexão de carreira, porque eu sempre fiz isso na minha carreira. Então, quando eu saí, eu falei, cara, e agora? Né? Qual é o próximo passo? Né? Qual que é a decisão que eu tenho que tomar? E aí eu fui avaliando, entendendo um pouco de contexto, mercado. Por isso que é importante também, gente, você ter consciência do ambiente que você estava e plano, de novo, na da clareza. Então, falando muito de clareza, que é super importante isso, clareza do que você quer também. E uma coisa que ficou clara para mim no primeiro momento eu achei importante para mim, dar um tempo do mundo que eu vivi por muitos anos e me desenvolver do outro lado da mesa. Não era da área comercial, do varejo, eu falei, seria muito importante para mim me desenvolver do outro lado da mesa, na área comercial da indústria. Porque eu vivi muitos anos, então a minha clareza naquele momento vai ser muito rico para mim, porque eu vou adquirir novos conhecimentos, novos comportamentos, né? E vou estar num novo ambiente. Então, era essa meu tripé de decisão. E o meu primeiro passo que eu dei foi o quê? Fazer conexões. E é um pouco desse ponto que eu também quero te ouvir, assim, o quanto é importante. Você falou, dentro da mesma empresa, existem vários ambientes para você se conectar, né? Eu lembro que quando a gente tinha aquele time de estagiários, lembra? Eles ficavam sempre naquele dilema, né, do programa de estágio, que era para onde eles iriam. E muitos ficavam com aquela coisa, eu quero ficar aqui, onde eu estou, não está. Só que o cara está fazendo direito. Só que ele quer ficar ali. Só que ele não Sabe a chance que... ele não multiplicou o acesso dele, porque às vezes é tímido e tal, e eu bato muito isso. Isso é uma coisa que eu falo muito, assim. Conexões, né? O quanto é importante construir conexões, né? O fato de eu ter ido para a indústria foi 200% relacionado a conexões. Porque eu tive muito relacionamento com os parceiros e tal, e essas conexões me ajudaram a avançar. Ou seja, construir relacionamento genuíno te ajuda a acessar, às vezes, lugares que você muitas vezes não consegue. E aí, óbvio, é importante ter essa clareza, né? Então, quando eu tomei essa decisão, eu dei um passo para trás. Olha que interessante, que é o que você falou lá de, às vezes, para você buscar esse equilíbrio, eu falo, por que tomou uma decisão dessa? Quando eu tomei a decisão, eu fui bem criticado pelas pessoas que são próximas a mim. Você vai ganhar menos. Caramba, você vai ter nível menor. Tipo, pessoas próximas a mim falaram isso. Você escolheu, você ainda pode ser, acho que tem pessoas que viram falar comigo a respeito, você que pega a minha pergunta, mas é isso que importa, né? A mídia. Mas também, são as pessoas, mas quem é próximo a você falava assim, cara, você tem que conectar para ganhar dinheiro, você é velho. Desse jeito eu ouvi, cara, eu ouvi. Só que não era maldade, era uma preocupação de falar, cara, não faz isso, você vai se ferrar, tipo isso. E eu fui. Por quê? Porque na minha cabeça, os valores que eu tinha dentro da balança eram claros para mim. Não era claro para a pessoa que estava comigo. Então você não pode condenar o que você falou, não julgue mesmo. Mesmo alguém vai te trazer, obviamente, que você tem que aceitar que tinha pessoas que estão construindo algo que tem relação e conhece a sua história. Pessoas conhecem a minha história e me convidaram para fazer. Mas eu entendo, porque eu não tinha clareza do que eu estava buscando. Só que no primeiro momento a sensação era essa, de dar um passo para trás. E aí depois de quase 2 anos, eu dei um passo para frente. Então, por que eu estou trazendo essa conexão? Para falar o quanto é importante enxergar que o propósito não é o processo. Porque você vai ter que passar pelo processo. E aqui, quase 2 anos aqui, uma situação que eu falo, cara, tem que me adaptar, mundo novo, ambiente novo, cultura nova, pessoas novas. E aí eu tive que exercitar muito essa coisa da conexão, por isso que eu falo tanto que é importante. E aí elas foram me credenciando para me adaptar e conseguir avançar num outro mundo, né? Então, Gilão, assim, você que há tanto tempo na empresa e tanto tempo sendo relevante, que esse é um ponto importante, quando você acredita no poder das conexões, né? Quando você acredita que o relacionamento é essencial para você avançar, né? Você que passou por tantas áreas e de fato passou, foi muito por causa disso. E as pessoas tiveram contato contigo e você teve contato com elas. E eu acredito muito nas conexões genuínas, ótimas.
Eu acho que Verdade. um ponto que eu acho que é muito importante frisar, dois pontos aí que eu queria essa história corrigindo a sua frase anteriormente, né? Sim, você foi desligado, mas porque você também colocou um pouco de limites até onde você aceitava, né? Você teve sim decisão da empresa, mas teve porque você tomou uma decisão. E acho que essa decisão foi uma decisão muito corajosa. Né? Você trouxe o que você queria, o seu tempo para ter isso. Uma clareza, né? Exato, uma conversa super madura para empresa, é um bom caminho, mas isso é um ponto importante que segue e ninguém te falou. Clareza do que se quer, para ter plano do que se quer. E acho que tem um ponto que eu acho que pode um pouco, depois a gente vai voltar, você tem que ter pessoas que elevem seu nível. E eu fiz para você umas 2, 3 vezes. Você foi um cara que, mesmo a gente não fazendo isso de forma negativa, pesada, você vem um cara que, cara, eu vou ser melhor que o Guedes. Aí a gente era par, quando você fazer alguma coisa que vê, pô, podia ter feito isso antes, vou fazer outra coisa melhor que ele, isso cara, poxa, competição, cara, não ia fazer um negócio, deixa eu só tapete, não ia fazer um negócio, cara. Para levar o nível. Ele fez isso, não, legal, ele fez, eu ficava muito lá por dentro, cara, a empresa estava com vagas menores, estava menos. Era aquela coisa da relevância, né? Sabe, você respeito, com satia, buscando melhorar, e eu já continuo buscando pessoas, cara, ele, cara, lá é bom, eu vou mirar ele, a empresa vai falando que se alguém olhar para o ponto de cara, não vou me acomodar com outra, esse cara que não faz nada, eu vou ficar perto dele, cara, você vai no cara, não é errado. E eu acho um ponto que eu sempre admirei você, e isso eu confesso que eu nunca consegui chegar nem perto, foi a capacidade de fazer as conexões, né? Acho que eu divergiu a gente em conexões, é que por eu ter rodado muitas áreas de empresas, e as conexões vieram de forma mais processual. Eu tinha que falar com muitas áreas, dar um crime, e aí A necessidade da e área. aqui eu trago um pouco da conexão genuína e empática. Você tem dessas diversas conexões comercial, que ainda foi comercial sabe que você escuta de tudo, né? Mas você também tinha uma metodologia, não sei se essa é a melhor palavra, de ter lá os dias que você ia almoçar com pessoas que estavam totalmente fora do seu contexto, que te traziam uma da pessoa, mas também que você entendia um pouquinho do que a pessoa fazia. Então, isso para mim é muito legal, sabe? Eu lembro você também mais de uma vez isso. Isso eu nunca consegui fazer, eu nunca, não sei, eu marcava alguma coisa que não me falava. Mas nessas minhas vivências diárias, eu sempre muito respeitoso com as pessoas, sempre quis entender a dor. E o que acontece muito numa empresa, gente, é que você tem uma briga de áreas, então, assim, uma área querendo blindar o processo dela, a outra precisando flexibilizar o processo dela, porque ela precisa fazer acontecer de mente comercial, ela precisa quebrar a regra, né? E, cara, quando você vê, ela tudo brigando, parece que é um do outro, parece muito conflito, né? E aqui a agenda sempre foi dar que estava com a pessoa dor. A minha é essa aqui, deixa eu deixar agora, preciso disso aqui. Eu penso, o que a gente pode fazer? E, cara, eu ia achando caminhos e soluções que sempre tem soluções que, né? Como a gente pode seguir essa. E acho que isso passa a ter um modelo que todo mundo, eu falo, né? Você falou de relevância, né? Quando eu falo, a pessoa escuta. Não, se o Diogo está falando, porque eu sei que ele não ia fazer qualquer curso, mostra curso na minha área. Então, até a credibilidade, né? Exato. A credibilidade que você construiu no cara E foi natural, foi através e geralmente ele ouvir as pessoas querer entender, querer construir um processo em que todos se sintam não. Acho que essa é uma linha que eu sempre trago muito a importância, porque no fim do dia as conexões elas vão surgindo, né? Elas começam a reduzir, começam a transbordar. Então, a conexão que você faz aqui hoje com a pessoa X, essa pessoa vem muito, ela vai falar que o Y com o Z, isso vai acabar virando uma coisa positiva e vai te construir. Fora, você vai ficar mais completo. Eu conversar com um cara de finanças,
cara, me dá uma perspectiva que ninguém tira exatamente, né? Eu consigo hoje, porque eu fiz chutar o pé difícil. E natural, para outros pontos, talvez mais vasto do network, né? Quando você precisar se colocar, quando você precisar de uma oportunidade, mas acho que tem muito mais coisas para você e como você cresce que valoriza demais. E mais do que isso, né, Gil? Além de tudo que você falou, né? Conexão, eu acho que o grande valor que ela tem, porque às vezes as pessoas têm uma falsa impressão de falar assim, não, já vi isso também. Que o Jefferson é muito puxa-saco, muito não sei o quê. Por quê? Porque geralmente a pessoa que olha dessa forma, ela é a pessoa que não consegue fazer, e aí ela cria os monstros dela, que são monstros dela, pra justificar o que a outra não consegue. E eu lembro que eu tive um feedback de uma pessoa que você conhece também, no comercial, e eu era gestor, eu acho que era gestor. E o feedback foi assim, você é demais. Todo lugar que você faz, você tá indo. Aí eu lembro que na época tinha caído aquele avião da Congonhas, sabe? O cara usou um exemplo ainda. Caiu o avião da TAM, você tá rindo. Caiu o avião da TAM. Pô, você ri muito, cara, você tem que ser sério, o gerente tem que ser sério, se você quer ser gerente, você tem que ter uma postura séria, tem que ser tudo. Aí na época eu fiquei assim, que me abalou, cara. Eu fiquei assim, caramba, é isso. Então o processo para chegar nesse próximo passo, eu vou ter que mudar a minha essência, cara. Aí eu fiquei com isso na minha cabeça, falei, cara, mas eu quero ser gerente, mas... Só que, sabe, aquele feedback me deu uma travada, que eu falei assim, eu tenho que mudar para poder chegar lá, cara, e agora, tal. Aí eu fui passando o tempo, eu fui percebendo a postura desse gerente. E ele só refletiu a forma como ele chegava. Ele era um cara grosso, era um cara arrogante, um cara puro, e ele queria que eu, para chegar na pessoa, tem que ser assim. É isso que ele queria dizer. Tipo, na visão dele. Então, assim, você não pode perder sua essência jamais, né? Para você poder dar esse próximo passo. Porque senão você vai se desconfigurando, você vai se perdendo, porque aí você não consegue preservar a sua característica. Então, é super importante isso. Eu queria falar desse ponto, porque é o ponto importante da jornada. Se você perde a sua essência, você vai se desconfigurando e vai deixando para trás, às vezes, coisas que sempre tiveram com você, né? E aí você vê uma outra pessoa, as pessoas falam, cara, não penso mais o Jefferson, essa versão do Jefferson aí eu não... Engessada, né? Essa versão do Jefferson eu não conheço, não, enfim. Mas a conexão, ela permite isso. Ela permite que você aprenda o processo, né? A gente se conectar aqui, nós estamos aqui, a gente já se conhece. Claro, mas a gente sempre aprende um com o outro. E a conexão não é só pelo interesse. Por isso que ela tem que ser, como você falou, genuína e empática. Por isso que você fazer uma conexão genuína, mas na sua cara, o Diogo, que é chato pra caramba, velho, tudo. Ela não tem empatia, porque o cara começa. E geralmente a falta de empatia na conexão acontece, sabe quando? Quando você deixa sinais de só interesse. E aí a pessoa, o cara se aproxima do Diogo, tá? 5 anos que eu não falo com o Diogo. Aí tô dizendo do Diogo, ô Diogo, não, mas você tá. Não sei arrumar um ingresso pra ver no céu. Aí você já fala, cara, esse cara não parece 5 anos, cara. Agora ele tá pedindo ingresso, filho da mãe. Então, assim, a falta de essência, né, de você ser genuíno, gera a antipatia. Então, essa conexão que você falou, na genuína e empática, ela tá muito relacionada a isso, você se lembrar dele. Porque esse, pra mim, é sempre o ponto que eu falo da conexão. Ela não é você puxar saco, você ficar fazendo coisas forçadas, né, coisas estranhas. Você conseguir relacionamentos. E, de novo, é construção. Você cultiva hoje, e você cultiva amanhã, e aí talvez, por algum momento da vida, vai aparecer algo de outro, depois de tanto tempo, cara, já percebi de você num negócio aqui e tal, não sei o que, por quê? Porque você foi enxivado. E aí você tá ali na memória da pessoa. Eu tenho no mentorado, e a gente tava conversando, ele falou isso, e eu falei, cara, é isso. O Brady falou, o Jeff Christian LC falou. E quando ele saiu, ele ficou muito tempo na empresa, é a gente assim. E aí ele foi inspirado. E aí ele se viu numa situação que ele não tinha muito contato. E aí a gente foi, enfim, conversando, tal, e aí ele acabou que me indicaram para falar com ele. Pô, fala com as pessoas ali. Aí a gente conversou, e ele falou isso. Ele falou, cara, me recomendou falar com você, que você fez uma mudança de carreira interessante, tal. E eu queria entender um pouquinho como é que é. Aí eu falei para ele, cara, ele falou para mim daqui
Estava meio perdido, porque ele tinha muita conexão, tinha trabalhado na área comercial também. Eu falei, cara, para você, eu acho que agora você vai ter que dar um passo atrás, você vai ter que construir conexões, você não acabou construindo esse tempo que você ficou lá, 20 anos. Começa a construir conexões. E aí, cara, ele fez isso, tipo, sei lá, uns meses antes da gente se encontrar. E ele começou a falar com gente. E no caso dele foi assim, né? Fala com o cara depois de 3 anos. E aí meu time lá na época, não sei da onde, não sei do que. Aí teve que fazer todo esse processo. Mas ele fazia uma coisa muito interessante, e que eu gostei muito, ele fez, que ele mora fora, né? De São Paulo, mora no Rio de Janeiro. E ele colocou na agenda dele. E nesses meses que ele estava colocando, ele ficava uma semana em São Paulo. E aí ele fazia a agenda dele. A gente conectava, só ganhando almoço de café com Joãozinho, não sei o quê. E aí ele vinha pra cá, se instalava no Airbnb da vida, esse negócio, e ficava uma semana. Tanto no café, falando, trajetória, não sei o que, blá. E numa dessas, ele falou com um cara que trabalhou com ele já mais de 15 anos atrás. E não era um cara conhecido dele, assim, de tipo amigo. Era aqueles caras de corredor, sabe? Não sei o que, trabalhavam juntos. E ele falou com o cara, tô colocando tal, a gente trabalhou junto lá, 10 anos atrás. Beleza, aí essa conversa rolou. Aí passou 3 meses depois da conversa. Aí ela ligou pra ele. Pô, lembra, não sei o que, tal, cara, tem uma vaga aqui pra mim. Ele é o diretor, ele falou, pra minha cadeira. Eu sei, gerente, ela veio de você tá disponível? Pô, não tô. Aí ele fez a entrevista, fez o processo e passou. E aí começou lá. Por isso que ele me agradeceu. E aí ele falou que foi perguntar. O cara falou, pô, você me ligou, né? Tipo, a gente conversou depois de 3 meses, a gente nem tinha muito voltado. Ele falou, cara, porque eu passei num processo igual o seu. Eu nem tinha saído depois de 15 anos, eu estava de empresa. E ele também ficou com a mesma dificuldade. Aí quando eles se conectaram, após essa conexão, ele falou, pô, a sua história lembrou muito do meu processo, então toda vez que eu posso, e eu ajudo, e eu posso, por causa desse problema que eu tive. Não, gente, quando eu falo isso assim, a conexão, às vezes é uma oportunidade de acontecer um milagre. Né? Porque se ele não, a gente sempre fala, eu sempre falo isso pra ele, se você não tivesse, por ele, falar que você trabalhou junto, sei o quê, reconstruir uma relação, ele não ia lembrar de você nunca, daí ele não ia lembrar nunca. Então, eu sou muito, assim, entusiasta dessa questão de você construir relação, né? Então, onde eu tô, cara? E é o que você falou, às vezes a pessoa não tá afim. Beleza, tudo bem, vai para outro. Constrói a conexão. Às vezes a pessoa pode tudo bem com a sua calma. E você percebe qual a relação que foi. Então, assim, é genuíno empate. Né? Eu acho que você tocou em dois comportamentos super legais. Aí eu queria te falar agora, mudando um pouco, mudando não, né? Entrando um pouquinho nessa parte de liderar pessoas, né? Eu sei o quanto que você é um cara que é dedicado para isso. Eu também sempre fui, eu sempre fui um cara muito reconhecido, por exemplo, pessoal, área de pessoas, né? As pessoas sempre me dão um feedback e falam, sou cara de pessoas, eu cara de gente. E não só fosse importante, mas eu acho que nos últimos anos, né, nessa última, talvez, década de geração, isso ficou cada vez mais relevante, né? Essa importância de ter líderes, famoso soft skills, né, com as habilidades mais comportamentais, que a gente sempre teve ao longo do mundo corporativo de muitos anos, pessoas muito mais focadas na parte técnica, né? E hard skills ali, né? Às vezes a pessoa era um ogro, né? Matava os funcionários, mas a pessoa fala, vai entrar em resultado. Entrega resultado, deixa ele lá, vai morrer uns 3 no meio do caminho, mas ele entrega resultado. E as empresas foram mudando muito isso, até quando acho que por questões também de saúde, né? Muito afastamento, muito caso de burnout, depressão, se for de terapia, pô, pode que terapia cresceu nesses últimos anos por causa da questão emocional. E eu acredito que isso tem muita relação com quem lidera, com quem conduz, né? Porque o ambiente é desgastante, o mundo hoje está hiperconectado, então você ganha as coisas, né, de um mundo a uma velocidade muito grande, então as pessoas não têm paciência muito para formar alguém, para preparar as pessoas querem pessoas prontas, né? Muitas vezes acreditam nisso, e aí isso dificulta muito, né, esse processo. E aí eu queria que você compartilhasse um pouco, até porque eu acho que isso é super válido e importante, assim, como é induzir pessoas num ambiente tão plural como hoje, né? Você falou, você citou aqui, né, para quem estava ouvindo aqui, né? Você tem um cara que é, sei lá, 50 a mais. Aí você também tem um menino que acabou de entrar no mercado de trabalho.
aí você tem líderes mulheres, aí você tem a diversidade, ou seja, como vai conduzir um ambiente que é mais complexo do que era antes, né, nos dias de hoje. Isso acho que é um grande desafio, né? Figurinha pra você, levando aqui, eu só que só prepara o podcast. Mas assim, cara, é um tema que eu dei pensado muito. Assisti uma palestra sobre o nome, cara, você e justo, não vou lembrar, mas na parte de minha autoria, então já me envolve apropriando disso. Mas, cara, ele trouxe um lado que é uma evolução, você para pensar, né? Que é, a gente teve uma onda, talvez para pandemia, de gestão humanizada. E humanizada, o senhor brincar, tal, blá, blá, blá. E talvez porque, não é só por isso, mas acho que isso ajudou em momentos mais difíceis, muitas pessoas tiveram dificuldade de entrar em estado, começou a voltar a outra que estão humanizando no século, que é o gestor. Isso, tá, que eu falou, que ele brincou, tá gritado, deixa eu para mim, mas tá entregue, nossa. E essa galera voltou, e fala, tá vendo? Comigo, voltou pior, voltou que cara, que era o. Saiu do armário, tava escondido, trancado, saiu. Ninguém falou que é binário. Já não tem que ter, ou cara, você é gestor de pessoas e se der naquele estado, ou cara, vou entregar o estado, se der eu deixo as pessoas mesmo. Não é binário. Exato, eu tô vendo muito aqui hoje, a gente vive olhando de assunto que a gente falar totalmente bipartidário. Você você não vê isso, vê que você cara, exato. Assim, hoje na empresa eu encontro muitos cenários de que, cara, tem muitos caras valorizados no interior do estado, fizeram minha avaliação ultimamente de aquelas taxas que não conseguem mais viver. Você consegue pegar por 2 anos o estado com mente psicologicamente morto, né? Exato, cara. E eu para mim, eu trago muito esse lado do eu preciso sim entender a característica de cada um, mas não isenta que cada um tem compromisso com a empresa, né? Eu fiz um post hoje, inclusive, né? Você já me comentou. Que é um pouco disso. É assim, primeiro, nós como líderes, nosso grande papel é entender para onde a empresa quer ir e garantir que o nosso time está em primeiro lugar. E também tem isso. Ele tem a Verdinho Bombardia, que só manda fazer. Certo? Um exercício muito legal que é. Eu vou acabar com o exercício, não. Né? Muita gente vai ver esse. Vou revelar um exercício. É muito legal. Você coloca uma pessoa como piloto avião, 2 caras atrás, mas outros 5 ou 6 atrás desses 2. Cadeirinhas aceleradas. E ninguém pode falar com ninguém. O piloto só pode entregar para o cara de trás. Os 2 de trás podem trocar a visagem entre eles com o piloto e com o pessoal de trás. E o pessoal de trás só pode entregar para os caras intermediários com o líder. Da frente ao líder. O da frente recebe o objetivo. O objetivo é tal. Ninguém mais sabe. Cada um recebe um monte de figuras, né? Então, nas telas, e o objetivo deles é entender o que eles têm que fazer. Cara, esse dia que eu fiz isso, tinha acho que uns 10 grupos. Cara, nem vendo. E aí, coragem de perguntar, ou o líder falava, o que nós temos que fazer? E mesmo fazendo perguntas, e eu tentando sobreviver. Que fica só distribuindo os papelzinhos, perdão. E eu mesmo, mas esse acabei ficando como do meu grupo eu distribuía. E cara, a parte mais engraçada, eu sabia que não tá fazendo sentido, cara. Esse cara dando resposta assim, outro não tem nada a ver. E eu fui apertivo esse, cara, era só se comunicar, né? Então, esse lado que eles não fizeram. E tem um pouco disso que é como é que você dá clareza pro seu time? Né? E uma vez que você tem clareza do que o seu time quer, né? E você tem senioridade suficiente. Você pode orientar o time, você está se preocupando em orientar. Você pode fazer uma analogia, uma viagem de ônibus. Né? Você tem o destino final, destino teste. Você tem que falar, meu ônibus vai para São Paulo. Cara, eles vão ter várias paradas. Então, vai entrar só quem vai para Ribeirão Preto? Não. Vai entrar quem vai para Campinas, vai entrar quem vai para da sua geografia, vai para Jundiaí. E ok, cada um vai ter sua parte do processo para sair. Qual é o seu papel? Conversa. Onde cada um está querendo chegar. E eu faço isso na maioria das vezes quando eu posso, né? Na equipe,
Agora os votos tem 22, 23 pessoas, já olha as 23 conversas. Você tem que querer. E não adianta assumir a conversa, nossa, cara. Eu não quero falar, café, porque eu gosto de fazer isso de forma mais informal. Porque quando não sou em todos os meus diretos, você fala com um feedback, fica um negócio mais engessado, né? Então assim, eu falo, cara, café. Né? E sai, cara, café, muda 21 cafés, 21 cafés, passando pergunta. Mas eu deixo ela, cara, vai primeiro pro outro, cara, o que você está querendo? O que você está querendo chegar? E aí a conversa começa dali. E aí a conversa, eu falo desses cinco elementos chave de escolha. E como é, cara, você queria chegar ali, como é que você aqui, mesmo assim. Cara, fala com o seu chefe sobre isso. Não, vai, cara. Fala com você, mas não tem qual que você vai querer, cara, que não te conhece para conseguir fazer. E aí você começa a ter um time que começa a fazer, sim, arte de propósito. Cara, a empresa quer chegar lá sem ferir expectativas. E acho que o nosso grande papel como líder, que acho que cada colaborador merece, só ser sincero. Você é honesto. Ah, o cara quer ir, cara, decida. Você vai ter aqui. Ok, não tem certo e errado. É só vamos ir nas expectativas. Precisamos chamar muito para você. E não é nem só para mim. A pessoa não está entregando aqui, vai sobrecarregar o outro. Já é das empresas. Ninguém está entregando um fogo hora de funcionar. Ninguém esticado, quando um derrapa geral. Então, eu acho que o nosso papel como líder, sério, no ambiente competitivo, no ambiente de pressão, primeiro, não é pelo ambiente de pressão que você precisa fazer a menção. Mas também não é porque você não vai fazer a menção e que você não vai por pressão. Não vai virar. Então, eu trago muita linha assim para os meus anos, como nós vamos fazer, tá alinhado onde você quer chegar, dá para conversar. 3 meses eu vou entender o rua, tudo certo, foi, andando. E alguém que você se compromete? Me comprometo com essa parte aqui. Entendeu? De pegar essa parte do outro. E aí é onde você vai sentir dentro do time, cara. Você fala, cara, pega essa canega aqui, coloca lá em cima do prédio. Cara, fecha o olho, vai também assim, pega. Aí você tem que entender, aí começa a parte. Tem que entender. Se é o cara que você tem que acompanhar, ele vai por lá do jeito que precisar, você tem que ir fazendo isolamento para não falar ninguém. Ou você vai fazer já no molde que seria o perfeito. Dentro das regras. E tem o cara que às vezes você tem que fazer como funcional, às vezes é diário. Até o cara entender. Cara, eu já peguei colaborador meu que eu fiz um plano de negócio. Nem colaborador meu, era um cara de uma região. E de dedicar alguns estudados dos negócios, de viaja, a mesa é uma empresa nacional, então você vai conhecer para ir do Nordeste, para o Rio, Centro-Oeste. A gente pega essa viagem para viajar. E não faz mais nada. E vai e volta, e vida que segue. Sem propósito, sem evolução. Hora, o tequinho que eu peguei lá, dizendo coisas. Eu falei, ó, esse quando eu dei, esse não é um problema, porque ele não é verdade. Não, isso aqui não é quando eu tirei daqui, agora ficamos com essa listinha, beleza. Semana que vem, quarta-feira, fazendo um X, vamos pro pauta que andou. Deu 3 semanas, Jess. Dalas de andão. Aí eu falei, vocês estão entendendo para que é? Assim, por que nós estamos trabalhando? Vocês não acreditam, a gente faz tudo de novo. E abrir as planilhas, a gente reconstrói. Tem que combinar. E aí vai andando, e o processo ele é chato por isso. No começo do processo, uma frase que eu falo muito para ti, médio prazo, sempre pensa médio prazo, se você começar. Só que o começo é uma escolosa. Porque você pode fazer muita coisa que não vai ver. Caramba, a gente começa a juntar. Você fala, cara, nem dá de começo, era isso, olha que virou. Aí você fala, cara, deu certo. Mas você tem que ver o processo para você passar. Aí cada um você tem que estar preocupado, tem empatia, seja ali. Será que a PID, tem uma foto que eu vi no Instagram, que é muito legal, que é de uma empatia, né? Eles não sabem o que cada um está passando no dia. Aí você vê um cara meio que olhando no menos 13, porque tem 5 pessoas que estão com ele e ninguém está olhando para ele. Aparece lá em cima da cabecinha do cara. Pô, fui diagnosticado com uma doença grave. Poxa, minha mãe achou hoje é o último dia. Você não está conectado, sabe? Você perguntou, você só vai ficar julgando. Tira isso. Aí tem gente que um dia vai chegar, vai estar naquele dia que eu perdi a urina dele. Esse foi uma colaboradora
de licença maternidade, né? E aí já fui pai, sei as dores que a minha esposa teve quando voltou a trabalhar, sei foi, tá? Porque não vivi exatamente a pele, mas eu fiz a pessoa para com café comigo antes de voltar. E a preocupação dela era grande dilema de quem for mãe aí, eu viveu ou tá vivendo isso, confirma se é verdade ou não, mas o grande dilema dela é: quero lutar, vou conseguir viver longe dessa picobucha que eu tava há 6 meses só eu e ela. A clareza mudou. A clareza relativa mudou. Talvez, cara, e eu já peguei gente no pares meus que ninguém também é totalmente sensível, como é que a mãe ficava com a criança por ir pra creche, a pessoa ficava, chegou a falar que era BPE, que era e aí eu me preocupação assim, olha, vamos lá, só volta me precisa ser presencial. O presencial te fala com uma regra geral, porque tem uma regra geral. Você foi para o primeiro mês, fica 3x2, 4x1, você fica 4, né? Ó, categoria, esse aqui você é uma gestora sênior. Vou pegar essa categoria que a gente sabe que é mais leve, até você. Eu 2 meses ela já estava totalmente integrada, mas é por ela, a escolha dela. Exato. Ela já estava confortável. Mas você deu esse espaço para ela poder se sentir. Sabendo, eu falo, não, volta, porque Ela está brigando. ela não ia estar comigo, ela está lá só pensando onde que eu vou, de que jeito que eu tô. Então acho que tem você tem que saber a história de cada um. E mas você vai te deixar mais sensível? Aqui, legal. Vai entregar, vamos estar. E aí volto lá para a frase que eu abri lá da Irene, que a minha frase, né, que aquilo me ensinou flexão. E eu acho que nada por acaso, não estava vindo para cá, também no Instagram eu vi, esqueci o nome daquele cara, esqueci. O cara é um dos mais espertos do estoicismo no Brasil, assim, dos podcasts brasileiros. Ele fala isso, cara, você é 2 pessoas. Quando você se olha no espelho e vê que você está gordo, na verdade são 2 pessoas. O cara que não sabia que estava gordo e está julgando que você está gordo. Quando você fala, nossa, que cagada que eu fiz, você se julgando. Assim, você tem que ser o grande apoiador da sua orelha. Você tem que saber, você é 2 e se você se colocar como apoiador, você vai ser o cara que vai puxar o babaca. E aí eu acho que quando a gente traz esse lado, esse ao seu lado angolano, para muitos pode ser confundido como o cara que não está verdade está. Você tem que ser seguro de que esse é o caminho, esse é o seu propósito, porque senão você vai talvez parar de sorrir, você vai parar de ser gentil, vai parar de ser simpático. E cara, isso infelizmente na liderança é isso, cara. 5 meses para construir, 5 dias para destruir, cara. Tenha a noção do que você quer ser como líder. E eu tenho muito clareza. Eu sempre um líder para as pessoas. Gravado vai ser consumível. Que é sensacional. Assim, e você fala de essência, eu vejo o quanto é real. Porque você sempre teve essa sua essência, eu também sempre tive. E em vários momentos sempre teve essa questão de o cara que é muito fraco, né? O cara que se deixa muito vulnerável. Será que ele tá pronto, né? Dentro das pessoas. Ou seja, o tempo foi provando que sim, né? Hoje a gente vê o quanto isso é essencial, né? E até depois que eu fui para outras empresas, eu estou vendo o quanto isso é poderoso. De você ter uma essência preservada, sim, mas também ter esse cuidado dentro da essência, que é cuidar de pessoas. Se for uma coisa, a gente entrar aqui na parte final, que eu acredito muito assim. Eu penso que toda pessoa que é credenciada na ideal das pessoas é um privilégio. Só que muita gente, infelizmente, acaba assumindo essa posição por acaso, assim, sabe? Que eu vou aquela coisa que a gente falou no começo. O cara seguiu a trilha e falou, cara, eu quero ser gerente. Ele foi, só para ele virar gerente, ele assumiu um time de pessoas. Aí tá pronto para aquilo. Mas muitas vezes, essa dificuldade que as pessoas têm de ser elas mesmas que estão liderando, desde que assumem um personagem, né? Agora eu tenho que impressionar alguém, tenho que segurar. Agora eu posso mostrar o esquecimento sobre a pessoa, sobre a falta de conhecimento próprio. Então, antes de você se credenciar e primeiro reconhecer que é um privilégio,
você precisa se conhecer. E eu lembro que assim, a primeira posição que eu subi, eu tinha lá na lista, eu comecei a investir muito tempo assim, da minha rotina, do meu dia a dia, e em ler mais sobre gestão de pessoas. Porque é uma grande premissa para quem lidera, que é onde você ficou, é conhecer pessoas. E tem que ter disposição para conhecer pessoas, né? Você tem que ter disposição de falar com 21 pessoas, né? Teve essa disposição de fazer café, 21 pessoas. Gastou dinheiro, hein, meu? Café ali do Pão de Açúcar é caro. Mas ele se predispôs a falar com 21 pessoas individualmente, eu sempre falo isso. Ter conversas individuais. Para você querer ter vontade de vencer, quais são os teus planos? Qual que é teu endgame? Qual que é teu último passo? Qual que você quer encerrar aqui? Porque você vai entendendo a partir dali os comportamentos de cada alguém. Eu imagino que você, quando tiver uma pessoa, você deve ter falado assim, cara, o que um falou aqui do primeiro até o 21º é uma loucura as ideias que cada um tiver. Por quê? Porque você está conhecendo 21 pessoas, 21 histórias, 21 desejos, anseios, objetivos, comportamentos. E você é o quê? Você é o líder dessas pessoas. E você tem um papel, por isso que a gente fala que a liderança tem esse papel que às vezes ele pode ser até ingrato. Porque você vai ter que preservar o seu comportamento para as 21 pessoas. Só que você vai ter que aceitar que essas 21 pessoas vão ter comportamento diferente com você. E aí é um grande exercício. Por isso que eu falo de um privilégio. Porque você vai ter que, muitas vezes, se esvaziar ali, né, de você mesmo, das suas vaidades, de querer ser servido, para você servir 21 pessoas. E aí, servir 21 pessoas são o quê? 21 pessoas diferentes. Por isso você vai ter que servir. Não dá para você falar, não, eu quero que elas me sirvam. Aí você tá querendo uma coisa meio idealista, que não existe mais, né? Mas, enfim, eu identifico e acredito muito nessa... É a forma também como eu enxergo a familiaridade e como eu pratico no meu dia a dia. E aí, Diogão, falando disso, assim, né? Falando um pouco sobre liderança, mas agora voltando pro Diogo, né? A liderança de si mesmo, assim, né? Que conduz a sua carreira, conduz a sua vida. Eu conheço sua família, o seu quanto que você é um provedor, né? A gente tem falado muito nos últimos tempos aí dessa falta de homens de valor, né? E a gente tem visto, infelizmente, eu não gosto de ficar falando de geração, né? Não vai ficar parecendo que a geração do outro foi tal. Mas a gente tem visto muito esse tema, né? Em pauta, né? Que as pessoas têm cada vez mais deixado o compromisso, né? De querer se desenvolver, de querer crescer. A gente briga, fala do cara aqui antes de começar. É o homem menino, né? Que muitas vezes já virou um homem, já tem mais de 30, mas continua com mentalidade, comportamento de menino. E eu sei que você não é dessas pessoas, mas, de novo, né? O processo foi te forjando, né? Como a gente fala aqui de forjados. E se você tivesse que pensar lá no Diogo, volta lá no Diogo de 22 anos atrás, vou falar só que 22 anos, quando ele estava começando a carreira dele, né? O que você falaria para ele hoje que pudesse ajudar ali, assim, ó, para ele não ter passado por tanto desafio no meio do percurso aí, por tanto percalço aí, para quem está começando, principalmente. De 15 anos atrás, eu avisaria, ó, o Indies conseguiu estar e tem nada agora, Vamos ver se ele está assim mundial, brincadeira. A história já tinha essa história. Mas cara, eu acho que assim, primeiro, assim, tem uma moça, ai não lembro aqui, mas ela fala, primeiro mas primeiro assim, cara, você conquistou tudo que você conseguiu. Lembra sempre disso. E acho que é o ponto que a gente tem que exercitar de fé. Cara, olha tudo que você conquistou. Beleza? Sonhava em ter família. E aí, família linda. Sonhava em alcançar um cargo de liderança. Alcançar liderança. É pro ser humano. Hoje eu estou com as minhas prestações, meus objetivos. Né? Valorize. Você cai logo. Você conseguiu chegar em um momento que poucos vão chegar. Agora faça valer. Né? Porque lá atrás, acho que todos já fizeram isso, pediram a Deus ou ao que acredita, né, na sua religião, se põe e mas seu compromisso, que é um pouco do que você falou. É um tema delicado, né? Você fala, faltam homens de valor, homens provedores. Se tirar de contexto, eu sou corando e uma fala baixíssima, mas não é, porque justamente a falta de homem também é um pouco, porque hoje nós temos mulheres muito fortes.
E eu falei esses dias com a Vicky, conversando com ela, com as amigas dela, né? Veio muitos casos de separações com filhos envolvidos. Cara, eu tô assustado com o número de casos que eu vejo de pais que estão fugindo da responsa. Pais que não envolvem os filhos, que ficam achando de cunha para cumprir com a obrigação financeira. Cara, me assusta. Eu brinco com a diferença, todo mundo dirá, eu quero criança, para ferrado que eu... Uma, eu não vou deixar as crianças na mão. Dois, eu não vou deixar você na mão. Ainda que ela totalmente capaz de viver, eu acho que sem ela, e ela tem vai fazer por valer, mas o que tem daqui eu vou conviver, se uma perda que ela tiver, você fala, olha, não vai estar sofrendo porque você não ajudou. E aí, falando, ajudar por escolha, que é o que eu vejo muito nessa relação de hoje. Cara, escolhe não ajudar. Exatamente. Então, onde com que você pediu? Então, cara, você pediu a família, seja o que você deva ser como papel para sua família. Se é para ser provedor, seja provedor. Se é para ser o cuidador, seja o cuidador. Mas se garanta que você está fazendo valeu a conquista que você teve. Se quis ser líder, seja o seja único, esteja presente, continue. Então, assim, eu acho que o ponto que eu falaria para o André, cara, você vai conseguir tudo o que você quiser. E continua buscando, mas sempre num compromisso de garantir ser tudo aquilo que você quer ser. Compromisso, né? Compromisso, exato. Então, para mim, é muito nessa linha. Eu sou muito grato por tudo que eu tive. Mas eu acho que um exercício importante a gente fala, faça o exercício de agradecer por ti. E às vezes a gente fala, eu sou grato, cara. Às vezes escapa, às vezes você acha que você não agradece, aí você acha que está grato, mas daqui a pouco você está lá reclamando da vida. E cara, eu fui conhecer o Rio de Amigos do Bem, né? Para mim é o senhor ali. Tem já espalhado, no Nordeste, foco, mas a base aqui de São Paulo também é maravilhosa. E, cara, é um absurdo a gente ver a gente tem no Brasil rural, o Brasil parece que a gente estava vivendo nos anos 70, e ainda se televisão sabe? E aí se... Naquela realidade que pra gente é assombrosa, assim, que nossa coisa tá errado, sabe? A gente tá se apegando a valores errados e eu acho que um dos nossos papéis como pais, como líderes, que podia ser pai é ser líder também, é mostrar um pouco, né? Que quanto a gratidão é importante, o quanto uma vez que você tenha se obrigação, a gente pode emitir, seja o conhecimento, como você está fazendo aqui, seja a idade. Deposita lá no jeito. Cria um contato, viva o ajudar ao próximo, sabe? Detalhes, sabe? Eu estava estando numa loja e, cara, uma mulher no corredor chorando. Cara, e era real, mas na área lá de descartáveis. Cara, minha pensa vai passar por ela. Falei, seguindo a minha década frente e tal. Cara, e acho que eu tô numa fase espiritual muito legal, me fazendo desse cara, às vezes, será que ela tá comigo conversar? Será que ela tá vindo aqui? Tudo bem, senhora. Cara, ela desapou a chorar. Era uma fase, ela estava bastante difícil com a mãe dela, a senhora da mãe dela, ela estava um tratamento difícil. Ela falou, não, bem. E ela precisava falar com o Jim, porque ela estava sendo forte. Aqui não, ela estava sentindo isso. Ela estava lá, você na loja, né? Passava. Ixi, cara, bem isso. Como é que a gente pode ser melhor pro outro? Como é que a gente pode ser. Acho que essa é a nossa melhor. Isso vai você. Eu que significa nova aqui, exatamente. E acho que é um pouco desse, né? Ter capacidade, ganhar conhecimento, ser um bom pais, líderes, boas pessoas. Pô, que legal, João. Você falou um monte de coisa, mas tem uma que eu vou também aproveitar para deixar aqui de mensagem, que é algo que, infelizmente, a gente esquece. É exatamente isso. Eu esqueço, eu certeza que você também em algum momento esquece.
que é a gratidão, né? Gente, quanto é importante ser grato, porque eu penso que você só se credencia para dar o próximo passo quando você é grato pelo que você já tem. Porque a gente tem essa premissa de, como eu não tenho tudo que eu quero, o que eu tenho ainda não é suficiente. Aí você deixa de ser grato, porque é um processo, você foi avançando, você foi seguindo. Então, assim, gratidão pelo que você tem vai te credenciar na hora de você quer chegar. Então, eu queria também deixar essa reflexão, assim, para que a gente possa sempre lembrar. E vai ter momentos que a gente esquece. Você fala, peraí, gente, agora vou dar um exemplo eu aqui. Comecei como empacotador do supermercado. Aí eu francês, imagina se eu não fosse agradecer por cada etapa. Não ia me credenciar, porque eu ia ficar preso àquela coisa, não consigo sair dessa situação, que tudo é difícil. Não, quando você é grato, você fala assim, eu dei mais um passo. Eu dei mais um passo. Agora eu preciso continuar, porque eu ainda não cheguei onde eu quero chegar, mas eu já sou grato por ter chegado até aqui. E aí isso vai te credenciando e vai te alimentando de confiança para você continuar crescendo e sempre lembrando de tudo que você passou. Então, Diogão, obrigado por você ter vindo. Adorei mesmo. Você sabia que eu carinho imenso por você, de amizade, de admiração, uma admiração profissional, pessoal, de tudo. Então, assim, queria muito que você trouxesse aqui para a tua trajetória e tenho certeza que a galera vai gostar muito. Não deixa de se inscrever e compartilhar, hein? Obrigado e aproveita, que hoje é mais dia todo seu. Bom, valeu.